Olá e bem-vindo a uma aula de literatura e história. O tema a ser explorado nesse vídeo é o conflito histórico acontecendo na época em que a narrativa Insustentável Leveza do Ser, por Milan Kundera, se passa, focando nos conflitos da época. O livro se passa no tempo da Guerra Fria na Tchecoslováquia. O maior conflito histórico que aconteceu neste período no país foi a invasão e o instalamento da União Soviética em 1968, que durou até 1991. Para entender os motivos que levaram até a invasão, precisamos voltar 61 anos na história europeia. Em 1955, o Pacto de Varsóvia, uma união de países do leste europeu, foi criado com a União Soviética atuando como país líder. Os membros do pacto, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia e, claro, União Soviética, formaram essa aliança militar, pois todos acreditavam fortemente no comunismo stalinista, criado na União Soviética. O pacto foi criado para os países se fortalecerem contra a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto feito pelos países do oeste europeu e os Estados Unidos que favoreciam a democracia capitalista. Assim, explicando por que estes países eram a favor do comunismo stalinista. A criação do pacto também foi feita com a intenção de ajuda mútua militar entre os países, já que todos simpatizavam com os mesmos ideais para qualquer ameaça ou revolta que pudesse haver nos países de causas exteriores ou interiores. Agora voltamos ao ano de 1968, na Tchecoslováquia, onde o político e líder Alexander Dubček chegou ao poder em janeiro. Dubček, nascido na Tchecoslováquia, acreditava em reformas políticas opostas àquelas da União Soviética. Quando entrou no governo, junto com intelectuais tchecoslovacos, tentaram reformar o país inteiro. O principal objetivo deles era descentralizar o governo do país e, portanto, acabar com o autoritarismo do governo, pois acreditava que um país socialista não deveria ser submetido a um governo que abusa do poder. Ele queria garantir mais direitos ao cidadão, com a revisão da Constituição e, junto a isso, dar voz e voto à população. Além disso, queria acabar com o monopólio comunista existente e incentivar outros partidos políticos a serem inseridos. Por fim, Dubček queria implementar liberdade de religião, de expressão, da imprensa e do poder judiciário. As propostas de Dubček rapidamente foram muito populares entre a população da Tchecoslováquia, que acreditava que, mesmo sendo parte do Pacto de Varsóvia e, portanto, sob a vigilância da União Soviética, poderiam conseguir implementar tais reformas no país. Por 8 meses, Dubček trabalhou vigorosamente com seus ajudantes para transformar a realidade Tchecoslováquia e o comunismo, consequentemente fazendo o sonho do povo virar uma realidade. Este período virou a ser conhecido depois como a Primavera de Praga. Porém, a União Soviética, quando descobriu os planos da Tchecoslováquia, sentiu-se ameaçada e decidiu que precisava intervir. Juntou os países do Pacto da Varsóvia e, no dia 21 de agosto de 1968, invadiu a Tchecoslováquia. A invasão marcou o final da Primavera de Praga, pois o tempo feliz do país, a primavera, chegou ao fim com a invasão. A invasão, também chamada de Operação Danúbio, durou várias semanas e causou um grande impacto no país inteiro. Cerca de 320 mil soldados participaram da invasão, ocupando as maiores cidades com tanques e aviões. Nas primeiras semanas da invasão, houve muita resistência e protestos por parte dos cidadãos, porém sem nenhum resultado. Os 5 países, com sua força total militar, eram muito mais fortes que a Tchecoslováquia. Não havia forma de ganhar. O governo soviético se instalou lá permanentemente para vigiar o povo tcheco e prevenir que pensamentos democráticos cheguem a virar concretos na política. A URSS tirou Dubček do poder, prendeu todos os aliados do ex-líder e, por muito tempo, influenciou a escolha dos futuros líderes, de acordo com as afiliações comunistas ou capitalistas dos mesmos, para governar a Tchecoslováquia. Monitoraram o país indiretamente e mantiveram tropas no país até 1991. Durante a estadia soviética, cerca de 300 mil tchecos emigraram para outros lugares. 180 habitantes morreram e 500 foram feridos. A invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética
é muito presente no livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Por exemplo, na página 39, o narrador Tomás comenta que, desde o primeiro dia da ocupação, os aviões russos voavam a noite toda no céu de Praga. Também é mencionado na fala de Teresa, a amante de Tomás, viver os mais belos dias de sua vida quando fotografara os soldados russos nas ruas de Praga, expondo-se ao perigo. E de novo com Tomás. Compreendeu isso cerca de 10 dias depois da ocupação de seu país por tanques russos. Estes exemplos tentam trazer a realidade presente na época ao livro e mostram como a União Soviética ficou presente na Tchecoslováquia por muito tempo.